Olá pessoal, eu sou o professor Rafael, do curso de Auxiliar Veterinária, e hoje a gente vai falar sobre reprodução animal. E para a gente já começar falando, a gente vai falar um pouquinho de cada espécie, né? E eu vou explicar quais os tipos de reprodução para vocês. Vou explicar por que a gente faz determinados tipos de reprodução, né? Vantagens e desvantagens, né? Pontos positivos e negativos de cada um, né? Então já vamos começar é, já lá no começo da reprodução, né? No começo de tudo, né? Para a gente ir passo a passo, bem devagar, porque é um assunto que tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis, né? Então eu vou dar uma simplificada para ficar mais fácil da gente entender. De repente mudar alguns nomes, né? Assim, falar o português mais básico mesmo para a gente poder fazer uma introdução, né? E lá na frente a gente já vai é, é, falando mais termos técnicos, vamos dizer assim, né? Então, basicamente o que acontece, né? Quando a gente fala em reprodução, a gente fala em genética, né? E aí a gente começa a falar em DNA, em RNA, né? E já começa mais termos técnicos, né? Então, simplificando para ficar fácil de entender, né? A gente vai chamar assim de herança genética, aquilo que é passado de pai para filho, de avô para pai, para filho, né? Muitas vezes de avô para neto, de tio para sobrinho, né? E assim por diante. Então, aquele animal que nasce, ele herda muitas qualidades, é, é, qualidades que a gente vai dizer quantitativas e qualitativas, vamos dizer assim, né? Dos seus pais, avós, enfim. Para simplificar, vamos lá. Se a gente pegar nós, seres humanos, herdamos cor de pele, cor de olhos, altura, né? É, é, temperamento, herdamos cabelo, né? Até as unhas, né? Enfim, são várias e várias coisas que a gente herda dos nossos pais, né? Então os animais são da mesma forma, né? Essa herança genética é passada geração em geração. Então, gente, quando a gente fala em começar por pequenos animais, certo? É, tem animais que já nascem é, com alguns problemas de saúde que são passados geneticamente até, né? E assim, cor, pelagem, né? Ela é passada, né? Se a gente pegar, por exemplo, cavalos, tipo de andamento é passado de herança genética, né? Em outras aulas passadas eu citei rebanhos bovinos que são melhores para carne, outros melhores para leite, então também tem essas qualidades. Então vamos lá. Quantidade de leite que uma vaca dá, isso é passado herança genética, né? Qualidade em andamento de um cavalo, isso é passado herança genética. Temperamento de uma determinada raça de gado, isso é passado herança genética, né? É lógico que algumas coisas do ambiente sempre vão afetar. Por exemplo, eu tenho um cachorro pitbull criado com todo carinho, amor, né? Enfim, vai ser um cachorro dócil, né? Porém, o dia que ele for confrontado, né? Tudo bem que o Pitbull tem essa fama de ser bravo, o Rottweiler, enfim, mas ele por ser um cão de um porte maior, né? Ele pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que ele fique mais agressivo, né? Uma possibilidade, né? Agora, se a gente pega, por exemplo,
um gado Nelore, né? Mesma coisa. Se a gente for criar um gado Nelore com bastante contato com nós, seres humanos, né? Sempre ali lidando com as pessoas, lidando com cordas, então para poder tirar toda aquela sensibilidade, aquelas cócegas que tem os animais vão ficar mansos. Então, dá para se passar a mão, brincar, enfim. Porém, se a gente deixar ele meio que selvagem lá no meio do mato, quando ele vê a gente, só dele ver a gente, ele já vai demonstrar um comportamento mais agressivo. Certo? Então, isso é fator do ambiente, né? Outras coisas em relação à alimentação. A vaca já é boa de leite, faz uma alimentação balanceada para ela aumentar o leite e ela vai aumentar muito mais. Porém, de contrapartida, se fizer uma alimentação ruim, ela é boa de leite, mas o leite vai diminuir muito, né? Então, isso são fatores ambientais, certo? E o que isso tudo tem a ver com reprodução, né? Tudo isso vai afetar a reprodução, né? Muitas e muitas coisas vai afetar a reprodução. Então, quando o animal, acabei de falar de alimentação, né? Quando o animal ele está muito gordo ou muito magro, ele não vai se reproduzir assim tão fácil. Fêmeas não vão entrar em cio, né? Enfim, vai afetar a reprodução, a alimentação. Que mais que vai afetar a reprodução? Temperatura, se o animal tiver um desconforto térmico, isso vai afetar a reprodução, né? São diversas coisas que vai afetar a reprodução, né? Então vamos começar falando do que é o cio, né? O cio, ele é quando o animal está apto a se reproduzir. No caso, as fêmeas que entram em cio, né? Os machos não entram em cio, né? Então, as fêmeas elas ficam aptas a se reproduzir, né? E isso vai mudar de espécie para espécie, né? Cadelas, por exemplo, elas vão entrar em cio 2 vezes por ano, né? As éguas, elas vão entrar em cio, elas vão ciclar nos dias longos, primavera e verão. As vacas, elas já vão entrar em cio de 21 em 21 dias, né? Mas não tem a ver com a luminosidade igual as éguas, porque nos dias longos, né? Então tem a ver com o sol. Então essa luminosidade do sol influencia para as éguas entrarem em cio. Já as vacas não tem muito a ver com a luminosidade, então elas não são afetadas. Vai mudar de espécie para espécie, né? Para uma gata poder ovular, ela precisa sentir dor na hora do acasalamento para estimular ela a ovular. Então vai mudar muito de espécie para espécie, certo? Então, gente, o cio a gente chama de estro, né? Que é quando elas estão aptas a se reproduzirem, né? Quando a fêmea está em cio, está apta a se reproduzir, está em estro, ela aceita a monta, que é a mesma coisa que a cópula, né? É o cruzamento dos animais. Então, ela vai aceitar o macho vai ver que ela está em cio, está apta a se reproduzir e vai cobrir, e vai cruzar com essa fêmea. A partir daí, né, ela aceitando a monta, estando apta a se reproduzir, esse macho também não é castrado, não é um rufião, né? E ele vai cruzar, vai dar tudo certo, vamos dizer assim, né? E vai acontecer a reprodução, né? Vai acontecer o que a gente chama de prenhez. Para nós, seres humanos, gravidez. Para os animais, prenhez, certo? Outra coisa que vai variar, tempo de gestação, né? Então, nós, seres humanos, 9 meses. Vacas, 9 meses. Pequenos animais, aproximadamente 60 dias, né? Bovinos, são 9 meses, como eu falei. E equinos vai depender, geralmente são 11 meses. Mas
quando é cavalo e quando é burro, o burro, mula, né, o cavalo ou égua, vai variar um pouquinho, né? Coisa de alguns dias a mais, alguns dias a menos, né? Então, também tem essa diferença, né? E outras espécies selvagens também vai variar, né? Mas falando principalmente dos animais domésticos, né?